Recording in progress. Ih, vai filmar. Não vai chover na hora do passado. Bom dia, vamos lá. Uma quinta-feira, novamente, muita alegria estarmos aqui juntos, vários amigos que estão de volta, e um grande amigo que está a 9.303 quilômetros mandou bolo para a gente. É impressionante, né, o cuidado, isso é coisa do Charles mesmo. Então, aqui, esse bolo é oferecimento do Charles em o seu aniversário de 35 anos, não é isso, Charles? E a gente vai dar aqui um enorme abraço, um grande Mazel Tov, um parabéns para o Charles. Charles, obrigado, querido. Espero que você tenha escutado. Está aí, né? Está aí. Obrigado mesmo. Estamos aqui degustando os bolos suíços. São bolos suíços mesmo ou não? Padaria? Eu tô com fome, né? Não, né? Eles vão Da chegar Casa vivos. Suíça. Poxa vida. Mais perto, mas é bom. Tá bom. Então tá. Olha, vamos dar sequência aqui ao estudo, né, semanal da Paraxá. Hoje vamos falar de Balac. E hoje temos, para falar de Balac, o Raul, que está voltando de uma temporada mais curta em Israel, né? O Raul, que está sempre aqui nos acompanhando. E ele vai falar, espero assim, coisas pitorescas que tem nessa Paraxá, né? Incríveis. Né? O burro que fala, né? O Fluminense que ganhou a Libertadores e depois está em último no campeonato. Como é que a gente vai... Como é que explica essas coisas, Raul? Parashat Balak. Não vou falar nem do burro que fala, porque para isso é só vocês irem ver o Congresso Nacional falando. A gente está muito acostumado com isso, não há novidade nisso. Não vou falar do Matovu, porque é muito manjado. E não vou falar do Fluminense, porque ele, na verdade, não ganhou nenhum jogo quando eu estava em Israel. Agora eu voltei, vocês se cuidem, que a gente vai ser difícil para vocês. A gente vai continuar como é que está. Galera, olha só, parabéns para o Charles, que é um amigo muito querido, e realmente uma gentileza danada mandar esses bolos suíços para a gente. Bolos suíços da padaria Helvética, que fica aqui na esquina da Rua da Passagem. E também parabéns para a Carla, que fez uma reza bonita hoje, uma leitura da Torá emocionante, muito bacana. Então Oi? Você vai para Israel? Muito bom. Olha só, eu realmente cheguei de Israel sábado. O Ricardo chegou ontem. A gente esteve lá junto em um período bom. E nessa viagem que a gente fez para Israel, nós dois juntos, com mais um grupo, nós fomos, inclusive, visitar o local onde teve a invasão do Hamas. Não é? Foi uma experiência extremamente impactante e assustadora. E existe essa terminologia, né, de o PTSD em inglês, quer dizer, o transtorno do estresse pós-traumático. Israel ainda não está nessa fase, porque já ainda está na fase do trauma, porque ainda não acabou, né? Ainda tem umas
muitos sequestrados, não vou falar quantos, porque ninguém sabe quantos, nem acho que nem o Hamas sabe. Agora, dentro desse programa que a gente fez, a gente escutou uma palestra também de uma pessoa chamada Tal Becker, né? Foi ele, que falou sobre justamente essa questão da paraxá de hoje, do povo que está sozinho. E eu peguei, basicamente, algumas coisas, a palestra dele foi de 1h30, eu não vou demorar mais que 1h20, então não tem problema. E do quê? E ele fala uma coisa interessante no comecinho, que ele fala que também existe o crescimento pós-traumático. Você, depois do trauma, também pode crescer. E é o que ele acha que vai acontecer com Israel, eu também concordo com ele. A gente visitou vários lugares, a gente foi no kibbutz, um dos kibbutzim que foi destruído, que é o kibbutz Nir Oz. É um dos que foi destruído, não é o único. E realmente a destruição é total. Todas as casas queimadas, não todas, mas um percentual enorme. 4 casas do kibbutz, que são 100 e poucas, não foram tocadas. 40% a 60% das casas vão ser demolidas para ser reconstruídas, as outras vão ser recuperadas, e ninguém morando lá, evidentemente, tudo destruído, muito triste mesmo. Nós fomos no local do Festival Nova, onde teve o festival, a festa rave, que o pessoal atacou, e também é um local de muito impacto, porque tem o retrato de todo mundo que morreu lá, uma estacazinha com retrato, com mensagens e tal, é algo indescritível, né? E, basicamente, mais que tudo isso, mas também, não mais, além de tudo isso, a gente teve uma palestra, a gente conversou com uma senhora de 75 anos que foi sequestrada e depois foi trocada na troca da Cruz Vermelha, na troca negociada entre o Hamas e Israel, mediada pela Cruz Vermelha, a troca, e essa moça, essa senhora que chama-se Ada Sagui, né? Ela contou a experiência dela, 50 dias, 53, 55 dias sequestrada no Hamas, e é assustador. Primeiro, eu fico muito assustado sempre como Israel fala sobre essas coisas, essas tragédias, de uma forma tão calma, não é? Nós aqui somos, perto dos israelenses, o resto do mundo é de um histerismo total e completo. Qualquer coisinha, isso é histórico, é impressionante. Mas ela conta com a calma dela e tal, a experiência dela, e eu tenho um pedacinho só que eu quero falar. Ela ficou presa com uma casa de família que tratou ela bem, ela comia o que a família comia, ela tinha shampoo, sabonete, banho, tudo, quer dizer, menos a liberdade, e essa família recebia 70 shekels por dia para ter ela como hóspede, né? E o dono da casa fala assim, eu ganho 20 shekels por dia trabalhando não sei aonde, e 70 shekels por dia para mim é muito importante e tal, e a gente não pode falar não para o Hamas. Ele não falou isso, mas ela suspeitou isso. Ela fala árabe, porque ela é uma pessoa que sempre achava que a paz ia acontecer. O pessoal que morava nessa cercania de Gaza, o pessoal que foi atacado, eram basicamente pessoas muito esperançosas em relação à paz. Não, pacifista todo mundo é. Esperançosas em relação à paz. E ela aprendeu árabe, porque ela falou, um dia eu vou precisar aprender árabe, vou precisar falar com esse pessoal. Então, ela entendia árabe. Oi? Professora de árabe. Ela é professora de árabe, entendia árabe. Então, ela falou que ela estava numa casa, no 5º andar de um prédio, e embaixo, no lado, tinha uma creche, né? Uma keitaná, uma creche. Keitaná é assim, de 0 anos até 4, coisa assim. E todo dia, nessa creche, as crianças de 3, 4 anos cantavam as musiquinhas, uma delas é Morte aos Judeus. Todo dia, todo dia, todo dia. Como se a gente canta aqui, qual é a música que canta na creche? Eu não sei, porque já há muito tempo que eu não vou na creche, mas, sei lá, o sapo não lava o pé, certo? Então, é uma coisa que você fica pensando assim, vai dar certo? Difícil, né? Mas vai, tá certo? Na verdade, o sequestro não é uma situação única no mundo, né? O sequestro
de civis é algo que algumas culturas praticam com uma constância muito grande, tá certo? Essa semana agora, teve uma troca, semana passada, teve uma troca de 2 prisioneiros suecos com um prisioneiro iraniano. O cara iraniano era um espião e tal, os suecos eram 2 turistas que foram presos, ficaram 3, 4 anos presos, depois serem trocados pelo iraniano. Quer dizer, eles fazem isso com a naturalidade, até porque fez parte da cultura do mundo há muito tempo, né? Menos recentemente um pouco, teve 200 meninas negras sequestradas na Nigéria, que foram sequestradas, desapareceram, sequestradas por um grupo terrorista islâmico, desapareceram, ninguém sabe cadê, ninguém sabe não sei o quê, fizeram todo um trololó e não aconteceu nada, porque não tinha ninguém para salvar elas. E eu, uma vez, viajando na Itália, na costa italiana, tinha umas torres. E aí eu perguntei, alguém falou, sei lá, o que é essa torre aqui no meio da... As torres na costa da Itália, no sul da Itália, aquela costa amalfitana, eram torres de vigia para avisar as aldeias que os navios piratas estavam chegando para arrasar a aldeia, para sequestrar as pessoas e tal, que iam ser vendidas como escravos. Então, não é exatamente uma novidade. Não é nem uma novidade, nem o caso de Israel é único, esses sequestros. O que é único em Israel é que Israel tem as pessoas sequestradas e a culpa pelo sequestro é de Israel, né? Então, o nosso presidente secretário-geral, o nome dele, da ONU, fala, isso não aconteceu num vácuo, esse negócio todo. Quer dizer, ele está dizendo que Israel provoca essa brincadeira, né? Israel, o que nós temos de especial é que nós somos atacados pelo fato de termos sido atacados, certo? Eles nos culpam porque nós fomos atacados. Então, essa é a singularidade que nós temos nessa coisa toda. Guerra tem, conflito de fronteira tem, esse não é um conflito de fronteira, é um conflito existencial, mas isso também tem, você vê o rapaz lá tentando invadir a Ucrânia, etc., segundo o Biden, tem o Putin de um lado e o Putin do outro lado, que todos os dois chamam Putin, porque ele já não consegue mais distinguir qual é o Vladimir de lá, de maneira que não chega a ser novidade. Novidade é que o agredido é culpado. Essa é uma grande novidade. Isso, nós temos isso, e não é de hoje isso, né? Então, a paraxá dessa semana, que é justamente Balac, que eu não vou contar a história, que todo mundo sabe, vou falar só muito por alto. Aliás, quem não sabe a história devia saber, vai ler, por favor. Tem um livro bom. Cadê o livro? E tem um comentário da Carla bom também. É bom, né, então, Carla? pode ler e vale a pena ler a Torá. Mas, de qualquer maneira, é uma pessoa que vai amaldiçoar Israel e acaba abençoando. Essa é a história da paraxá. E essa pessoa, na hora que ele vai abençoar, na hora que ele vai amaldiçoar e acaba abençoando, porque Deus bota... Ele não pode falar que Deus não quer que ele fale. Ele tem que comprar aquele microfone assim que está ficando. Da Madonna, cara, pô. Aproveitar que o presidente está aqui, nós estamos precisando do microfone. Então, tem uma frase muito interessante, que é a seguinte: está ele lá em cima da montanha, tá certo? Então, ele fala o seguinte em hebraico, evidentemente, assim como os vejo do cume das montanhas, observando das alturas, há um povo que habita à parte, não considerado entre as nações. Isso é o que Bilam, que é essa pessoa, fala quando ele vê Israel de longe. Percebe que a Torá não descreve cenário nunca. A Torá não é um romance que fala, não, ele entrou e a sala tinha móveis do século não sei o quê. Não. Só fala aquilo que interessa. Então, quando ele fala que o cara estava em cima da montanha, ele quer dizer que o cara está vendo de longe. Que ele não precisou ir perto, ele não precisou ir na feira, ele não precisou ir muito perto para ver que esse é um povo diferente e que habita sozinho, certo? Então, Israel, segundo Bilam, há 3.000 anos, falou, esse é um povo diferente. Ou ele falou, ou nós achamos assim, depois escrevemos essa história.
E se você olhar hoje, nós realmente somos um povo diferente em relação a todos os outros povos. Os outros povos têm muitos méritos, e nós não temos mais méritos. Nós somos diferentes. Nós somos de outra estirpe, de outra cultura. Estirpe é uma palavra ruim, porque estirpe parece que tem assim, uma qualidade, né? Nós somos diferentes, nem melhor nem pior, diferentes. A gente estava em Israel agora, em Israel é um país otimista. Israel é um país otimista com o seu futuro, certo? É a coisa que você não vê outros países otimistas igual Israel. O Brasil não é um país otimista com o seu futuro, certo? Os Estados Unidos não é um país otimista com o seu futuro, a França não é um país otimista com o seu futuro, e assim a Alemanha não é, assim por diante, tá certo? Israel tem a maior taxa de fertilidade dos países da OCDE, os países mais ricos do mundo. Israel tem a taxa de fertilidade completamente fora da curva, não é a maior, é o dobro da segunda, certo? Israel, toda a família, Haredi, ortodoxa, ou não religiosa, os religiosos têm muitíssimos filhos, tá certo? O Ricardo tem 135 sobrinhos, mais ou menos isso. Eu não sei se é ou não é, mas ele também não sabe, porque ele não sabe fazer a conta. A coisa mais comum em Israel é a família com 3 filhos. A família de Tel Aviv ali, normal. 4 filhos já começa a ser mais, não sei o quê, 2 filhos é raro, 4 filhos é raro, 3 filhos é a média. Eu, quando eu comprei meu apartamento, no meu andar tinha o meu e mais 3 apartamentos de gente velha. Os outros 3 já morreram, eu sou o próximo, tá certo? Esses 3 que já morreram, todos eles se mudaram famílias recém-casadas. Então, todas elas se mudaram sozinhas. Hoje, agora, o do lado tem 2 filhos e um cachorro, o da frente tem 2 filhos e um cachorro, o da diagonal aqui, o da frente aqui está se mudando, é um casal que está se casando, então ainda não tem filho nenhum. Mas é normal isso, certo? É normal. 2, 3 filhos é normal, o que é uma posição de otimismo. Vai dar certo, tá certo? E eu vou conseguir cuidar dos filhos, e os filhos são uma grande alegria. Israel é um lugar onde a hora do rush é 3, 4 horas da tarde, quando todo mundo vai pegar as crianças na escola. É um terror. Se você está em Tel Aviv, não saia nessa hora de carro, porque é uma desgraça. É difícil, né? Então, oi? E não é barato ter filho, mas também não é absurdo, e o nível econômico é bom e tal. Tem acesso. Israel é um país de extrema direita, né? Porque hoje você tem no mundo a divisão. Você tem a tua perna esquerda e tua perna extrema direita. A direita não existe mais. Você vai no médico e fala, está doendo a perna. Aonde está doendo? É a perna esquerda ou a perna extrema direita? A palavra direita não existe mais. Agora, a extrema é bom saber para aprender a falar. Oi? Extrema esquerda, nem pensar isso, não. Que isso, nem tem. Um país de direita, capitalista, e com uma estrutura socialista. Né? Eu visitei o Mário Drucker, quando eu estava lá. O Mário, todo mundo conhece aqui, né? Ele está lá, ele tem uma assistência médica enorme, coisa inacreditável que ele tem, sem pagar nada. A gente paga uma merreca, né? Eu pago de seguro-saúde lá, eu pago R$150 por mês para mim, 150 para a Marina, e tem tudo de graça. Eu compro remédio lá e compro remédio aqui, os remédios que eu compro lá custam 1/3 que eu compro aqui. O mesmo remédio, 1/3, mesma embalagem, 1/3 do preço. Então, Israel é um país diferente mesmo. E a frase vou voltar aqui na Paraxá, agora me deixei levar um pouco. A frase que fala, a um povo que habita à parte, ela continua com isso, não considerado entre as nações. Tá certo? As nações não consideram Israel um povo. Ok? Isso falado há 3.000 anos atrás. Tá certo? Há 3.000 anos atrás. Bagoim lo itchashev. Não é contado no Heshbon entre os goim. Goim são as nações. Tá certo? E isso é a maldição do fulano, que virou uma bênção, e eu acho que essa bênção é uma bênção e uma maldição.
Isso tudo que eu falei até agora foi a introdução, agora eu vou desenvolver o que eu pensei sobre essa frase. Vou começar lendo uma frase aqui, um parágrafo que Herzl escreveu e botou naquele livro dele famosíssimo, que é o livro que deu origem ao sionismo político, que é o Estado Judeu, né, Der Judenstaat. Falei assim, treinei para falar isso porque a Janete está aqui, a Janete não veio. Der Judenstaat, para falar de novo. Então, Herzl fala o seguinte: nós tentamos honestamente, em todas as partes, isso é de 1896, 1896, tá certo? Então, bota na cabeça que tem 125 anos. 130 anos. Nós tentamos honestamente, em todas as partes, nos integrar na sociedade maior em que vivemos, ao mesmo tempo em que preservávamos a fé dos nossos antepassados. Não nos permitiram isso. Em vão, fomos patriotas leais, e eu acrescentaria, e ainda somos hoje. Em alguns casos, de forma extremada, o que também é verdade. Meus dois avós, o italiano e o alemão, lutaram no exército italiano e alemão na Primeira Guerra Mundial. Certo? Os dois foram feridos lá, eles podiam ter os dois morrido lá. A gente tem aqui os pais do Gilberto, que mantiveram a cultura alemã até, não sei, talvez tenha outros casos, porque eles eram alemães. E Gilberto fala alemão perfeito por causa disso. Então, em alguns casos, de forma extremada, o que também é verdade. Em vão sacrificamos vidas e propriedades. Em vão nos esforçamos para elevar a fama das nações que vivemos pela ciência, pela arte e pela prosperidade, pela criação de prosperidade. Em países onde vivemos há séculos, por séculos, ainda somos desprezados por sermos estrangeiros. E aí também faço um parênteses, lembra o Iraque, né? Onde a comunidade judaica no Iraque tem 2000 e poucos anos, tinha 2000 e poucos anos, e era continuando considerada estrangeira, e o Iraque é um país novinho, expulsou todos os judeus depois que Israel foi constituído. E aí tem mais umas coisas, e o resto, então, acaba o parágrafo. Se ao menos nos tivesse deixado em paz, mas penso que nunca nos deixarão em paz. E a partir daí ele desenvolve a ideia de que tem que fazer um Estado. Então isso é Herzl, ok? Fala, nós realmente somos um povo diferente, nunca vão nos aceitar, né? Então a gente tem que fazer algo para nós. Isso é Herzl. Agora, outra coisa que é o Rabin, ok? Que é o primeiro-ministro de Israel que foi assassinado em 95, fez um discurso na Knesset em 93, que era a época que estavam sendo assinados os acordos de Oslo. Eu não sei se foi antes ou depois do acordo, mas o Rabin fala uma coisa um pouco diferente, mas muito parecida. Mas um pouco diferente. Na verdade, bem diferente. Eu que achei uma semelhança aqui, puxando um pouco. Então, o Rabin fala um discurso muito legal também. Nas últimas décadas do século XX, os atlas, os livros de história e geografia, não mais apresentam uma imagem atualizada do mundo político. Muros de inimizade desabaram, poderes se esfacelaram, ideologias colapsaram, nasceram estados, morreram estados, as portas de imigração se abriram de par em par. Ele, evidentemente, está falando da União Soviética, né? Que, quando caiu o Muro de Berlim, um pouquinho antes disso. 89. 5 anos antes disso, 4 anos. É nosso dever, para o nosso bem e para o bem dos nossos filhos e netos, enxergar o mundo como ele é hoje, né? Ou seja, não como ele foi até aqui. Temos que olhar para o mundo, que o mundo está mudando. Identificar os perigos e explorar suas perspectivas e fazer o que for possível para que o Estado de Israel se encaixe nesse mundo cuja face está mudando. Não necessariamente ainda somos um povo que habita à parte. Está citando a Parashá, Bilam, tá certo? Não necessariamente somos um povo que habita à parte. E não é mais verdade que todo mundo é contra nós. Está na Haggadah de Pessah. Temos que ultrapassar o sentido de isolamento que nos aprisionou por causa do meio século. Esse meio século está falando de Israel. Temos que nos unir ao movimento internacional da paz, reconciliação e cooperação, que está se espalhando pelo mundo inteiro nesses dias. Sob o risco de sermos os últimos a ficar totalmente sozinhos na plataforma esperando o trem que não vai chegar. Esse que não vai chegar foi o que eu botei. São duas visões, né? Então, o Herzl fala, nunca vão nos aceitar. O Rabin fala, depois que caiu o Muro de Berlim,
e depois que, então, a OLP estava muito fraca, e aí começa esse processo do Diógenes, eu não sei se isso aqui foi antes ou depois, ele não falou, fala, o mundo está mudando, a gente tem que se adaptar. Ok? Tanto Herzl como Rabin, eles foram a mesma coisa, todos os dois foram otimistas, porque todos os dois falam que tem uma solução, e, ao mesmo tempo, também realistas de acordo com o que estavam vendo naquele momento. Está certo? Todos os dois foram. E todos os dois estavam fundamentados no Tanar. Isso que a gente leu aqui hoje, que a Carla leu tão bonito hoje para a gente, espero que toda semana seja mais bonito, seja tão bonito assim, está lá, nós somos um povo à parte, mas em outros lugares do Tanar tem escrito mais ou menos o que Rabin fala, tá certo? Então, tem o profeta que chama Michá. Aqui a gente chama ele, você vai comprar uma Torá em português, vai estar escrito Miká, mas o nome dele é Michá, né? Que ele também foi um otimista. E ele fala, o livro dele é um dos livros mais bonitos do Tanar, ok? É um livro não muito grande, acho que são 7, 8 capítulos ou 7. Ele fala o seguinte, a visão dele, né? Inclusive essas visões de Jeremias, Isaías, de que o lobo vai viver junto com o cordeiro e o leão vai viver junto com sei lá o quê. Inclusive, uma história que também me contaram lá é que fizeram um zoológico bíblico em Israel e botaram um leão e um cordeiro juntos. E funcionou. Só que todo dia eles tinham que trocar o cordeiro. É isso que eles querem da gente também. Enfim, essa visão é de Mihai, e depois os outros profetas evoluíram ela. Mas o que ele fala é o seguinte, a visão dele. Cada família vai se sentar debaixo da própria videira e da própria figueira. Isso quer dizer, porque é uma sociedade agrícola, você ter sua propriedade quer dizer que você vai ter prosperidade. Então, cada família vai se sustentar, tá certo? Sem que ninguém a perturbe. Cada família vai progredir econômica, socialmente, sem que ninguém a perturbe. Eis que assim falou Deus. Ele fala que Deus disse isso. Eis que todos, agora vem a parte, eis que todos os povos caminharão, cada um em nome de seu Deus. E nós caminharemos em nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Tá certo? Então, o que ele está falando é que, num certo momento, vai ter paz, prosperidade no mundo todo, e nós vamos, então, cada nação, caminhar de acordo com o seu Deus, podemos botar a sua cultura, com seus costumes, com o seu time de futebol, com o seu idioma, com o seu local, certo? Todo mundo vai caminhar para o mesmo lugar, para a paz, e nós vamos caminhar em nosso nome. Nós não vamos nos misturar. Nós vamos continuar sendo o povo que vive à parte, certo? E todos os outros povos também, e nós todos vamos estar juntos nessa caminhada. Essa aqui é a visão de Rabin, e também de Herzl. Certo? Parecem diferentes, mas são iguais. O que Rabin fez, que a gente não, que eu acho que ele não entende, que ele evidentemente era absolutamente louvável e normal e correto. Todo mundo se emocionou pensar que isso estava para acontecer, né? O tal do Fukuyama, que é o cara que escreveu o livro errado mais lucrativo da história. O Fukuyama falou isso, depois caiu o Muro de Berlim. Acabou a ideologia, o mundo inteiro vai ser democrático, e o mundo inteiro vai procurar a paz e tal, acabou a disputa. Ele falou isso. Ele viveu de direito autoral desse livro, totalmente equivocado, até hoje ele vive disso, né? Quer dizer, um cara de sorte. Ele acabou a história, acabou a história. Mas acabou a história no sentido de que acabou a disputa entre as pessoas. Acabou. Agora todo mundo já sabe que, já que a União Soviética está virando capitalista, está virando uma social-democracia, o mundo inteiro vai virar social-democracia e não tem mais nada. A gente não viu isso, né? Então, quem está certo nessa brincadeira? Aqui nós temos duas figuras da Torá, Bilam, que é o não-judeu, que fala Israel é um povo que vai viver à parte, e Mihá, que é o judeu, que fala nós vamos ter o mundo de paz. Quem está certo, né? Eu acho que os dois estão certos, está certo? Essa profecia de Mihá, eu acredito piamente que ela vai acontecer.
tá certo? Ela vai acontecer. Agora, como ele fala, que eu acho que isso que é importantíssimo, que as pessoas hoje não entendem, é que cada um vai ser individual, cada um vai ter a sua particularidade, ok? Não vamos conseguir essa paz universal mediante a uniformidade. Não vamos conseguir a paz universal mediante a uniformidade, que é o que tentam nos empurrar a goela abaixo hoje, é o que o Dr. Guterres, que é lá o secretário-geral da ONU, preside uma organização que acha que o mundo tem que ser todo igual. Então ele fica assim, mas vocês, israelenses, que estão aí no meio desse Oriente Médio, vocês têm que ficar mais como o Oriente Médio para ter paz. Por que vocês não fazem uma cooperação com todo mundo em volta? A gente só vai fazer cooperação se quiserem cooperar conosco, né? Então, só a cooperação entre os diferentes vai trazer a paz universal. Certo? Só com cada um caminhando com o seu Deus, a gente vai ter essa visão profética de Mirá, ok? Que está no caminho do que Herzl falou e que está no caminho do que Rabin queria, né? E que não conseguimos, né? Então, eu fecho aqui dizendo, eu acho que essa maldição que Bilam queria falar é realmente uma maldição também, porque ser diferente é difícil, e acontece o que acontece, a gente é atacado porque nos atacam, porque nós somos muito diferentes do que está em volta, nós somos otimistas, nós nos defendemos, nós cuidamos. O que teve nesse ataque de 7 de outubro, no final, quem defendeu Israel, quem evitou que aquele ataque fosse muito pior do que foi, não foi o exército. Não foi o exército. O exército, incrivelmente, estava ausente. Essa senhora que a gente ouviu falou que quando o exército chegou no kibbutz dela, não tinha mais o que fazer. Já estava tudo destruído, todo mundo não tinha mais ninguém lá, certo? Então, foram voluntários, que não tiveram ninguém ligando um para o outro, vamos. Foram. Ninguém chamou, foram. Teve um cara que defendeu o kibbutz Yad Mordechai, que era o kibbutz mais ao norte, mais perto, mais próximo do último que foi destruído. E se eles passam por lá, eles estão chegando lá em Ashkelon, Ashdod e tal, vai ser muito complicado. É um pessoal que veio, pegou a arma em casa e foi. Certo? Ouviu, pegou a arma em casa e foi. Okay? E a solidariedade é gigantesca. O que as pessoas recebem, o que as pessoas dão, é uma coisa muito emocionante, muito comovente, tá certo? Então, nós temos essa característica fortíssima, porque a gente sabe que a gente é essa unidade, a gente sabe que a gente é um povo separado, e a gente sabe que a gente tem que continuar sendo um povo separado, que a gente só vai poder agregar para essa paz mundial com a nossa diferença. Se a gente achar que a paz mundial vai vir pela uniformidade, certo? A uniformidade só se consegue pela opressão. É só oprimindo eu consigo ficar igual a Lorena, ou fazer que a Lorena fique igual a mim. Não tem como, tá certo? Não tem como ela pensar que nem eu. Então, só se eu realmente, ela me der muita cacetada na cabeça, eu não vou fazer isso nunca com ela, mas então tem que ser o contrário. Então, eu acho que essa bênção que Bilam fez é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Okay? A gente deveria ler essa paraxá pensando nisso. Isso realmente também é uma maldição, porque é difícil, mas também é uma bênção, porque a gente é longevo, está aí, progride, é orgulhoso, é otimista, e em volta não é. É isso. Muito bom, Raul, muito bom. Bom, vamos abrir aqui para os comentários. Quer dizer, Raul, obrigado pela exposição assim tão completa e tão atual, e realmente o desafio de se manter diferente. Eu me lembro, né, e passo isso para os meus filhos, né? Meu filho vem para mim e fala, mas todo mundo vai fazer isso. Eu falei, tudo bem, todo mundo é todo mundo. Eu acho que aqui a maioria faz isso, e quem não faz eu aconselho a fazer, né? Reafirmar que ele é ele. Todo mundo volta às 11 horas. O Enzinho volta às 11 horas. Você não é o Enzinho, você é o Davi. E a gente aqui faz diferente. Então, o desafio de se manter diferente. Agora, eu queria, antes de passar aqui, Duda quer falar, né, Duda? Não, você falou alguma coisa? Tá. Então, já tem o Duda. Bom, eu estava aqui prestando atenção num ponto, que essa paraxá,
ela se passa depois de algumas guerras vencidas. Então, o povo israelita estava finalmente numa posição assim de força, tá? E essa posição de força que vamos dizer assim, que segundo aqui a narrativa, que incentivou a que houvesse o pedido da maldição, etc., que deu tudo errado, né? Mas, quer dizer, especialmente a gente fica... Se a gente tivesse fraco, eu lembro muito bem quando a gente foi atacado 7 de outubro, como a gente teve aqueles 5 minutos de apoio mundial, né? Você contou 2, 3, né? Mas realmente, assim, o mainstream, assim, né? Eu não vou chamar de esquerda e de direita, mas as pessoas tendem a apoiar o mais fraco, né? Só que o mais fraco nem sempre está com a razão. Então, essa é a questão. Bom, não, que eu vou ter que sair, então queria falar rápido. Obrigado, Raul. Só lembrando que você falou, Vitor, quando a Pilar Raola esteve aqui na área, na palestra linda que ela fez, ela escreveu um artigo no El País, se eu não me engano, dizendo que, antes da reação de Israel, dizendo que Israel iria reagir e a opinião pública ia mudar de opinião assim, na mesma hora. Em meses, iam execrar Israel, e foi exatamente o que aconteceu. Mas é impressionante a semelhança da Paraxá com os dias que a gente vive hoje, né? É muito impressionante. E eu penso muito nisso, nessa questão de como as pessoas... não gosto nem de falar essa palavra goim, né? Como as pessoas nos veem diferentes. E esse é o grande desafio que a gente tem. Como que nós vamos preservar a nossa tradição e a nossa cultura judaica e, ao mesmo tempo, se integrar à comunidade que a gente vive, especialmente no Brasil. Nós estamos totalmente integrados ao Brasil, né? E eu tenho vários amigos que não são judeus, eles têm uma admiração pelo povo judeu. Isso gera até um certo preconceito, né? Que os judeus têm dinheiro, que os judeus fazem, que os judeus não sei o quê e tal. Mas então, esse é um dilema hoje, do dia de hoje, como que a gente permanece diferente e se protege de alguma maneira e, ao mesmo tempo, se integra à comunidade que a gente vive para evitar esse tipo de preconceitos. Eu acho que essa é uma discussão muito relevante que a gente tem que ter. É isso. Mas é muito impressionante a semelhança da Paraxá com os dias de hoje. Só uma coisinha rapidinho aqui para responder aqui o Duda. Eu acho que nós temos essa questão exatamente que você fala, porque nós hoje temos a cultura em geral valoriza a uniformidade. Todo mundo tem que pensar assim, tem um fórum mundial que vê problemas para a humanidade toda, não sei o quê, e avança muito além da cooperação. Porque nós temos que ter a cooperação entre os grupos. Isso não tem a menor dúvida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar cada um com a sua individualidade, né? E a gente não está... A cultura hoje não respeita esse negócio. Se você acha diferente de mim, então você é nazista. Hoje é basicamente isso. Então você é um stalinista convicto. Não é nada disso. A gente hoje perdeu essa eu não sei porquê, mas a questão da internet, com a polarização, porque você realmente vive numa bolha eletrônica, só recebe informação que combina com aquilo que você vê. Então, você acha que todo mundo é assim, quem não é muito esquisito. Então, a gente tem que voltar a valorizar a diversidade, como fala a Mirra, né? E aí, você ser um povo separado não vai ter problema. Mas você tem que valorizar a diversidade. E valorizar a diversidade começa por nós entendermos nossa identidade e valorizarmos a nossa identidade nós mesmos, né? Voltando a 7 de outubro,
quando você fala que não tinha ninguém lá do exército, que os próprios voluntários saíram do kibbutz para lutar, isso foi uma falha? Como eles interpretam isso lá? Queria que você explicasse isso para a gente. Valeu. Bom te ver. Gente, é assim. Evidentemente, isso foi uma falha gigante, né? Não tem paralelo na história de Israel a falha que aconteceu. Em 73, teve uma avaliação errada na Guerra de 73, mas é muito pior, mas o Exército reagiu. Hoje o Exército nem reagiu, né? Demorou muito a reagir. Então, estão começando a formar comissões de inquérito para descobrir o que houve, o que não houve, por quê e não sei o quê. Muita gente fala, vamos acabar a guerra para depois ver. Entende? Não está na hora. Não está na hora. A gente está na guerra ainda. E nós estamos na guerra ainda. Certo? Então... Mas se a guerra não acabar, ninguém nunca vai ver. A guerra vai acabar. Ah, vai. A guerra vai acabar. E eu acho que a guerra está na reta final. Essa reta é cumprida, mas está na reta final. Eu acho isso. Ela vai acabar. E aí eu acho que vai ter uma mudança tectônica em Israel. Ou pelo menos eu espero que haja. Que esse governo que está hoje vá embora, né? Que a gente tenha uma concentração maior em direção ao centro. A gente também ouviu o Lapid falando para a gente e tal. Não sei se eu não fiquei muito convencido com o Lapid, mas, enfim, que é o político da oposição, né? Que é o líder da oposição. E eu acho que vai ter essa ajuste de contas. Vai ter, em relação ao que aconteceu errado. Algumas pessoas pediram demissão, não sei o quê, mas muito ainda incipiente esse prestar conta, porque o Exército tem que funcionar agora. Tem que funcionar. Bom, primeiro, dizer que, tendo compartilhado mais ou menos do mesmo cenário, a minha visão é bem menos otimista que a do Raul. Segundo, mas eu sou não chego a ser um pessimista, eu acho que eu sou realista, mas, de qualquer forma, eu sempre fico torcendo para eu estar errado. Fico torcendo para o Raul estar certo. Eu fico torcendo para você estar certo. Não, eu acho que vale a pena, primeiro, observar que, né, na sabedoria judaica, reuniu, né, esses dois personagens que o Raul trouxe aqui, acho que ele não chegou a comentar, que a Haftará, que se lê no dia da Parashá de Balak, é de Michá. Né? Então, a história judaica reuniu esses dois personagens que o Raul trouxe aqui para a gente. Hã? Não vou saber. Na verdade, o capítulo que se lê é um capítulo que cita Balak. Ele cita Bilam e Balak. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, em relação a essa questão de um povo que se estabelece à parte, que vive à parte, que é ao mesmo tempo, né, uma brachá e uma klalá, uma bênção e uma maldição, existe um elemento de convergência, né? E esse elemento de convergência tem a ver um pouco com o que o Raul comentou e, ao mesmo tempo, contradiz um pouco o que o Raul comentou. Eu não acho que a igualdade seja ruim, porque igualdade é diferente de uniformidade, né? Que a igualdade seja ruim. E ela se estabelece à medida que você se relaciona bem com o diferente. O Shael Leibovitch, que era um estudioso do Tanar, da Torá, comenta em relação ao episódio da Torre de Babel, que o homem foi criado com Adão, mas a humanidade foi criada em Babel, ou seja, foi criada com a Torre de Babel, quando os homens foram obrigados a falar idiomas diferentes e precisavam se relacionar a partir dessa fala distinta. Precisavam construir a partir dessas diferenças. Ou seja, no fundo, é como se nós disséssemos que
O que nos faz igual é o bom relacionamento com as nossas diferenças. Então, é isso que a gente deveria perseguir sempre. Ou seja, não é ser uniforme, mas ser igual a partir do bom relacionamento com aquilo que nos é diferente. Acho que, senão vou me estender demais, deixa outras pessoas falarem. Bom, falar depois que o Raul falou, fica meio complicado a gente acrescentar ou tirar alguma coisa, né? Mas uma tentativa. Eu tinha anotado para hoje a minha colocação, que Ben-Gurion já afirmava que, na verdade, não importa o que as nações dizem, mas sim o que fazemos ou não fazemos, especialmente na esfera da ética e da moralidade, que é de importância suprema. Então, a grande verdade é que a gente, quando olha Israel, Raul tem uma visão realmente bastante otimista das coisas, mas eu acho que os problemas eles são de uma dimensão enorme. E eu fui para Haftará procurando o que diria o profeta. O profeta coloca uma posição que é um bocado interessante, em que ele diz: quem somos nós? E o rabino Simcha ensinou que são as 613 mitzvot. 365 mandamentos negativos e 248 positivos. Então, o rei Davi condensou as 613 em 11. Como podemos ler no Salmo 15? Isaías, então, reduziu o número ainda mais, para 6. E ele foi seguindo por Micá, que reduziu o número para 3. Mas Isaías passou o número a ser 2. Observe o que é certo e faça o que é justo. Então, quando você fala da diversidade, eu fico pensando o que nós somos, Raul. Será que nós seguimos as 600 e tantos mitzvot ou só 2? Aqui só para a Benilce, que participa toda quinta-feira com a gente, está colocando que a palavra-chave para a convivência entre diferentes é o respeito no pensar do outro. Tá? Germano, eu não acho que quando o rabino, é Simcha o nome dele, ele fala que não, o que nós somos são as 613 mitzvot, eu já não acho que ele está certo. Né? Uma grande parte dessas mitzvot são mitzvot muito periféricas, do meu modo de ver, para a questão da construção de uma sociedade. Tem mitzvot absolutamente fundamentais, tem mitzvot periféricas, mas nós não somos as 613 mitzvot. Nós somos a obediência à questão da dignidade do homem, da liberdade. Eu reduziria bastante esse número. Eu também não acho que 2, acho que é pouco. Mas mistura muito, ele leva muito para um ponto, inclusive, ritualístico, porque muitas dessas mitzvot são ritualísticas. Eu tenho muita dificuldade em entender por que você botar kippá, é uma das mitzvot? Não, né? Não. Por que você botar tefilim, que é? Muda no mundo. O que muda? Ou muda em você. Porque você pode botar mecanicamente e não acontece nada. Eu tive numa sinagoga ortodoxa lá no final do Leblon, nem me lembro qual é, mas lá em Venâncio Flores, porque tinha uma shiva de um amigo, o pai de um amigo que morreu, e sentei lá num banco, são bancos de 2, assim, tem uma mesa, uma salinha em cima para reza, e aqui sentei e comecei a ver o Sidur. Eu gosto dessas coisas, né? Comecei a pegar o Sidur, ler e tal. Aí veio um cara de lá, daqueles da sinagoga, um barbudinho lá, sentou do meu lado, aí perguntou: você botou tefilim hoje? Falei: não. Vamos botar? Falei: não. Vamos botar? Não. Aí ele começou a tirar o tefilim. Falei: não vou botar, não vou botar, não vou botar. Aí ele: não vai botar, não vai botar. Tá bom.
Aí eu continuei lendo, ele ficou aqui do lado, tal, começou a reza, ele era o cara que rezava, certo? Ele levantou e foi lá e fez a minhá. Ele rezou aquele negócio todo lá e sentou do meu lado de novo. E aí veio outro rabino que falou um pouco sobre a família, e depois esse outro rabino fez o arvito, fez a outra reza. Enquanto o outro rabino estava fazendo o arvito, não sei o quê, esse cara aqui do meu lado estava vendo o WhatsApp dele o tempo todo. E eu estou vendo aqui assim, ó, né? Quem não está? Né? Assim, não. Você está participando da reza? Não, você não está. Né? Ah, fez a mitzvah? Não, não fez. Então, tem coisas rituais e não dá nada. Né? Então, não acho que nós somos as 613 mitzvot. Eu sou muito mais de uma declaração tipo de Rabi Akiva, que não faça para o outro que não quer que você faça para você, e agora vai e estuda, essa segunda parte é importante. Hã? Hilel, é que ele ouviu do Rabi Akiva. Vai estuda. Vai estuda. Eu sou muito mais nesse sentido, e no sentido realmente de respeitar o diferente, como falou a Benilce, do que, não, tem que cumprir 613 mitzvot. Se você cumprir, está tudo certo. Tá certo? Então, me irrita de uma profundidade inacreditável quando o cara vem, em Israel tem muito lugar que vem, os caras do Rabat, vem cá, não sei o que, você não quer levar ralá para cá. Não quero, não quero, não quero. Eu faço o meu, não quero o teu, eu quero o meu. O meu eu faço direitinho. Então, quando me mandam, o Rabat me manda aquela, como é que chama aquilo? A matzah shmurá, não sei o que, eu dou para o meu porteiro, falo, ó, fica bom com presunto. Leva isso aqui para você. É gostoso. Dou para ele, que eu acho que é uma mitzvah também. E não acho que é por aí, né? Eu realmente sou muito mais de reduzir esse número, como esse cara fala aí, como ele fala. Não do Rabino Simcha, mas do outro. Agora, nós somos isso, né? Mas de uma maneira também diferente, da maneira nossa, tá certo? E o mundo deveria também ter essa camada de entendimento, é o que Michá fala, para a gente poder caminhar junto, cada um com seu Deus. Né? Se vai acontecer, se não vai acontecer, eu não sei. Eu continuo sendo otimista, porque acho que o judaísmo me obriga a ser otimista em relação a isso, porque senão eu estou negando toda a nossa vivência. Mas eu não acho que não vou ver. Agora, em relação a Israel, eu sou muito otimista. Israel é um país... Como é que eu vou explicar? Você anda na calçada, a calçada existe. Sabe o que a calçada existe? Eu aqui cheguei no sábado, segunda-feira eu fui no dentista, estava marcado já, não sei o quê, e aí, como eu não tive tempo de andar, aí eu resolvi ir andando, porque aí eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Aí saí da Lagoa, onde eu moro, até o Maitá da Largo do Machado, onde era o dentista. O Maitá, não, o Cobal do Maitá, onde era o dentista. São 4 quilômetros. Fui andando. E fui olhando para a calçada. Ela não existe. Se você tem um carrinho de roda, se você tem um carrinho de bebê, se você tem uma pessoa idosa com carrinho, não transita. Não tem como. Não tem como. Toda calçada tem aquela descida, aquela subida. É tudo para inglês ver. Não existe. Enquanto que Israel é um país muito mais novo, que nasceu pobre de maré descer, certo? Tem uma infraestrutura maravilhosa. Fui visitar o Mário em Petah Tikva. Eu moro em Tel Aviv, no norte de Tel Aviv, que é um lugar tipo uma Ipanema, que bom. O Mário mora em Petah Tikva, que é tipo, sei lá, uma Laranjeiras, não é o IPTU mais caro do Rio. É ótimo, é ótimo. A infraestrutura boa, estacionamento marcado, sei lá o quê, ninguém em cima da rua, não tem carro para cá, não tem carro para lá, não tem motocicleta que passa por teu ouvido, por outro ouvido. Cara, é organizado, é decente, as pessoas são grossas, mas é tudo organizado, decente. E eu acho que o que a gente fez até agora, quando você olha para aquilo que a gente fez em Israel, você fala assim, gente, é um milagre, é uma coisa que não dá para explicar, a não ser por uma história bíblica dessa. Não dá para explicar. Não dá mesmo. Com todas os problemas. A gente está em guerra há 75, 76 anos. Isso é claro. A guerra agora não é a guerra agora. A guerra agora é a guerra de sempre. Tá certo? É uma batalha a mais nessa guerra de sempre. Então, eu sou muito otimista que a gente vai conseguir, porque eu acho que
os sinais mostram isso, né? Cada vez mais quem realmente se opõe está mais enfraquecido, e eu acho que a reação do mundo em relação ao 7 de outubro, essa reação tão violenta desse pessoal, mostra que a gente está realmente muito bem. Porque a reação, eles tiveram que fazer essa reação muito violenta. Então, é por aí. A gente está em 9h32, a Carla quer falar, tá? Sobre diversidade, eu escutei assim, uma coisa escabrosa sobre essa situação do tiro que deram no Trump, que o problema foi ter contratado aqueles guardas especiais dentro de uma lei de diversidade, e isso sobrepôs a técnica, e por isso os snipers eram tão ruins. Você entende onde chega a loucura contra a diversidade? Até nisso procurar problema, né? Então, tem... Também teve uma falha, que também vai ser investigada. Mas justamente essa falha estão atribuindo uma corrente. Eu li isso hoje de manhã, falei, cara, cada coisa que a diversidade que atrapalhou a técnica dos snipers. Coisas horríveis. Aham. Lembra que tu me perguntaste sobre Biden versus Trump na semana passada, que eu tinha acabado de voltar? Lembra disso? Na semana passada, o Biden tinha dito, o Trump tem que ser o meu target. Eles estão usando isso contra o Biden agora. O Trump é meu target. É meu target, é meu alvo. E fez um gesto, né? Vamos passar aqui a Carla e, na sequência, a gente já vai encerrar, que temos que fechar em 1 hora a conversa. Temos que cantar parabéns para o Charles. Semana que vem o Charles vai estar aqui, correto, Charles? Não. Ou vai estar de fora? Ele falou que vai estar em agosto. Aí, Vai estar aí dessa maneira, né? Via Zoom, não é isso? aí dessa, Perfeito, está ótimo. Antes assim do que passado. Eu vou só, essa questão de otimismo, pessimismo, realismo, não sei, com relação a Israel, eu concordo muito com o Raul, e é uma coisa que é difícil de explicar, a não ser pela vivência. E ontem me apareceu daquelas lembranças do Facebook, que eu adoro ver, e me apareceu uma lembrança que é algo que ficou muito, muito marcado em mim. Eu passei a guerra de 2012 e a guerra de 2014 em Israel. A Vrumale era um bebezinho, e me apareceu a lembrança na guerra em 2014, o Tomer tinha 2 anos, a gente estava em Hanana. Hanana é o creme de la creme da cidade mais linda, mais maravilhosa de Israel. E as bombas não caem nem do sul nem do norte. Não, estavam caindo. E ele tinha uma consulta no oftalmologista e eu estava esperando o técnico do ar-condicionado. Então, o pai dele botou ele no carrinho, saiu de casa para levar ele no médico, enquanto eu fiquei em casa esperando o técnico. E quando o técnico bateu na minha porta, começou a tocar a sirene. E eu sabia que pelo tempo não tinha dado tempo do Tomer estar... O Tomer estava na rua, estava literalmente na rua. E eu entrei em surto. Eu vi tudo preto e eu só berrava para o técnico, meu filho está na rua, meu filho está na rua, meu filho está na rua. E eu não me desloquei até o lugar seguro. E podem falar o que quiserem, eu acho que esse é o segredo de Israel. Podem falar o que quiserem sobre os israelenses, que eles são grossos, eu discordo. Eles são, na hora que precisa, não existe povo mais solidário. Eles são mais educados. Falar obrigado para eles é um negócio que até lá na sexta-feira, quando tem... Até solidariedade eu gosto. O que aconteceu? Eu estava surtada, berrava, o cara me pegou pelos ombros, me carregou pro corredor, porque não tinha mais tempo de correr para o bunker, e ele me dizia, vai ficar tudo bem, agora vai ficar tudo bem. E um tempo depois, né, voltou. E a vida segue. O Tomer foi no médico e voltou. Quando o Tomer voltou com o pai dele me disse
que quando tocou a sirene, eles estavam atravessando a Rusa, que é a avenida principal de Ranana, quando eles estavam atravessando a Rusa, tocou a sirene, e eles que foram tantas as pessoas que juntaram em cima do carrinho para ajudar a tirar o Tomer do carrinho e correr com ele para o... Era tanta gente que chegou a atrapalhar. E isso é só uma das... Então, eu acho que a questão com Israel, de por que as coisas vão dar certo, é por causa das pessoas. A gente não... Eu acho que a gente já... Quem ainda espera isso, está na hora de largar de mão a aprovação internacional, que a gente não vai receber nunca. Eu acho que o que faz Israel dar certo, o que faz Israel ser milagroso, são as pessoas. E mesmo as pessoas grossas, as pessoas... Mas tem alguma coisa de... A gente cuida um do outro. Então, é isso. Brilhante estudo, Raul. Muito obrigada. Vou só terminar aqui, porque eu vou só fechar o que a Carla falou. Realmente Israel é assim, mas não é Israel, é o povo judeu que é assim. Porque você vê, a Ari também é fruto dessa solidariedade. O Eliezer, que fez 70 anos, fez uma festa linda no Eliezer e tal, que é a esposa do Germano, foi diretora há muitos anos. Também é um milagre. Essas instituições todas que os judeus fizeram, em todos os lugares que eles vão, é tudo fruto da mesma raiz, da mesma coisa. Essa solidariedade, que ela é... eu tinha até preparado aqui também, não deu tempo, mas eu tinha preparado tanto o Matovu como a história da Megilat Esther, da história de Purim, também tem o antissemitismo e também tem a solidariedade. Isso é um traço trimilenar, né? E Israel dá certo por causa disso mesmo, exatamente isso. Mas foi a primeira vez que eu ouvi uma sirene na minha vida, com o Tomer, na minha vida, eu morava em Yafo. Quem me acolheu, me levou para casa, foi o meu vizinho árabe muçulmano. E ele me disse o seguinte, que eu desci desesperada com o Tomer, a primeira vez, o Tomer tinha 2 meses, quando a gente estava no bunker, lá embaixo ele tinha um filho da mesma idade, e ele disse assim para mim, não, agora tu vai subir, vai ficar na minha casa até teu marido chegar. E eu disse, não precisa. E ele me disse assim, isso não foi um convite. E eu subi, fiquei na casa dele com as filhas, que as filhas eram mais velhas, com o bebezinho, e ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele me disse, os mesmos foguetes que estão vindo para matar o teu filho, estão vindo para matar o meu filho. Nós estamos juntos nessa. Claro que não são... então todo árabe israelense... Não vou adorar a pílula, porque não é. Mas eu também tive solidariedade justo da onde eu menos esperava que eu teria. Então, isso ficou uma coisa muito marcada. Muito bom. Gente, então, ótimas contribuições. Oi, ótimas contribuições. Oi, quer falar, Nádia? Nádia, quer falar de Jerusalém? Façam aliar. Tá certo. Não, assim, antes... Agradecer a presença de todos aqui, todos no Zoom, e a presença de todos que nos assistem depois. Tá? O Duda não está mais aqui, mas ele colocou aqui essa questão, que é como a gente, ao mesmo tempo, se mantém diferente e respeita e se integra a outras sociedades. Né? A gente volta e meia está, quando a gente fala de José no Egito, quando N situações, a gente tem aqui exemplos de como conhecer esses limites e tomar sua decisão. Né? José no Egito era um estrangeiro, até que se descobriu judeu, etc. Mas, enfim, ele era os dois, é possível. Tá? E outra coisa que eu queria colocar aqui, eu também acredito que vai dar certo. Né? Eu acredito também que o Gorodovic, com certeza, acredita que vai dar certo. Mas eu sempre me pergunto, como administrador, qual é o caminho mais curto para dar certo. Às vezes, o caminho é longo, e o caminho longo, no caso de guerra, significa vida, significa dinheiro, significa imagem, significa, até para a gente sobra aqui muito. Então, eu diria que eu não sou Bibi, Deus, enfim, longe de ser o Bibi, mas não me parece o caminho mais curto, o que está sendo tomado. Mas, enfim, vamos lá. Tem um ditado que é: povo eterno não tem medo de caminho cumprido. Pois é. Mas tomara que você seja o que sobreviva na história, né? Esse é o ponto.
Bom, então é isso. Boa quinta-feira. Alguém ficou sem falar? Eu acho que, enfim, já é 9h40. Vamos lá. Fiz a minha parte, meia ali, ó. Então, um abraço a todos e Charles, mais uma vez, parabéns enfim. Não, ele não quer. Ele não está. Ele escuta no fone, muita gente. Charles, então é isso. Um forte abraço para vocês e para todos, tá? Birkat Amazon agora com o Raul. Não, Raul. Vamos lá. Richard, derruba, por favor. Vamos lá.